Vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Acentuação gráfica. Então, se nós vamos falar de acentuação, vamos conhecer inicialmente os sinais, né? Os sinais gráficos e o sinal grave. Então, a acentuação gráfica, ela indica na escrita a sílaba tônica das palavras, ou seja, a sílaba mais forte da palavra. Então, quando uma palavra ela é acentuada, aquela sílaba, né, que é acentuada é a sílaba mais forte da palavra. Os acentos gráficos também mostram se a vogal ela é pronunciada de uma maneira aberta ou fechada. Os sinais de pontuação que nós temos são o acento agudo, né, que é esse tracinho aqui, o acento circunflexo, né, que é esse que a gente chama de chapeuzinho, né, do vovô, e o acento grave, que é a crase. Quando se fala de acento grave, na verdade é a crase. Então, o acento agudo, geralmente, ele indica que a vogal é pronunciada com som aberto, né? Ó, veja, caráter, o A, né? A pronúncia é um som aberto. A, caráter, café, recíproco, giló, né? Principalmente no caso de A, E e O, né? Indica se o som é aberto ou fechado. Já se a gente tem o acento circunflexo no A, né, a gente vai ter um som fechado. Âmbito, essência. Veja a diferença do E de café para o E de essência. Essências, né? Então, é um som mais fechado. Complô, mesma coisa, né? Complô. Se você comparar o O de giló com o O de complô, você percebe a diferença, né? O O aberto, né, com acento agudo, e o O fechado com acento circunflexo. E a crase, né, nós sabemos que é um sinal que marca na escrita, né, a junção de duas letras A, o artigo com a preposição. E aí, na escrita, ela é marcada com sinal grave. Então, onde tem o A acraseado, a gente pronuncia dois As, né? A, ou as. E aqui tem exemplos das palavras que podem receber a crase, né? A vogal A, no singular ou no plural, e os pronomes demonstrativos, né? Aquele ou aquela, aquilo, eles também podem receber crase. Mas a gente tem uma aula só para a crase, tá bom? Isso é, a aula de crase é uma aula à parte, porque é um assunto bastante cobrado também, né? A crase, e então ele vai ser tem uma aula à parte só sobre crase, que a gente vai ter depois. E o tio? Tio é acento? O tio é um acento gráfico? E a resposta é não. O tio, ele não é um acento gráfico. Acento, não é acento gráfico, tá? O tio é um sinal, tá? É um sinal gráfico, né? O tio que é essa ondinha, né? Que parece uma cobrinha. É um sinal gráfico, mas não é considerado acento gráfico propriamente dito, porque ele não indica sílaba tônica. Ele indica apenas a questão da nasalização da vogal, né? O tio, ele é usado para indicar a nasalização da pronúncia daquela vogal. E antes de entrar nas regras de acentuação, a gente vai precisar retomar aqui alguns conceitos que são importantes para o entendimento das regras de acentuação, tá? Então, vamos lá. Nós precisamos entender, né, o que é sílaba. Isso é muito importante, né? Sílaba. Sílaba, nós sabemos que as sílabas, elas são fonemas, ou seja, é o som, né? O grupo de fonemas pronunciado por meio de uma única emissão de voz. Ou seja, quando nós pronunciamos uma palavra, a gente abre a boca para emitir o som
várias vezes, dependendo da palavra, né? Se for uma palavra que tenha muitas sílabas, várias vezes. Se for uma única sílaba, aí é uma vez só. Então, quando a gente diz, por exemplo, sílaba, ó, sílaba, três emissão de voz, né? Então, três sílabas, tá? Então, sílaba é isso. É, é, é cada fonema, né? Cada som que eu emito, né? Em cada emissão de voz, que eu faço a cada emissão de voz ao pronunciar uma palavra. Então, é como se fossem os pedaços, né? Que compõem a palavra. Nós também sabemos que a base das sílabas da nossa língua, da língua portuguesa, são as vogais. Não existe na língua portuguesa nenhuma sílaba sem vogal. Pode procurar que na língua portuguesa não existe sílaba sem vogal. Então, nós precisamos, em qualquer sílaba, ter pelo menos uma vogal. Pode ser até a vogal sozinha. A vogal sozinha, ela forma uma sílaba, mas a consoante sozinha, não. Não na nossa língua, tá? Então, na nossa língua, não existe sílaba sem vogal. Quando nós pronunciamos uma palavra, né, que é formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que algumas sílabas, uma sílaba, na verdade, a gente pronuncia com maior intensidade, com mais força, e as outras com menos intensidade, né? Então, isso, né, as sílabas que a gente pronuncia com mais intensidade, com mais força, é chamada de sílaba tônica, né? A sílaba mais forte. E as sílabas que são mais fracas, né, que a gente pronuncia com menos intensidade, são chamadas de sílabas átonas, ok? Outro conceito importante aqui também são os encontros vocálicos, certo? Então, nós temos, às vezes, nas palavras, o encontro de vogais, né? O encontro vocálico, que é o encontro de uma vogal com uma semivogal, ou uma semivogal com uma vogal, né? Ou de duas vogais na mesma palavra, tá? Aí você vai me perguntar, mas o que é vogal e semivogal, né? Que história é essa de vogal e semivogal? Explico já, tá bom? Então, quando o som vocálico é forte e marcado, é chamado de vogal, tá? E pode ser representado pelas letras A, E, I, O, U. E U, tá? Perdoe, aí foi um erro de digitação. Nesse último aí é A, E, I e U. Então, são as vogais, né? Que nós já conhecemos como vogais. Quando elas são chamadas de vogais quando elas são pronunciadas com força, né? Com mais força. E, às vezes, nós pronunciamos essas letrinhas com um som mais fraco. E aí, ela é chamada de semivogal. Não, tá ligado, não? O microfone tá ligado. Deixa eu ver. Tá ligado agora? Agora desligou. Então, quando a gente pronuncia o som vocálico mais fraco, com menos força, é chamado, né, de semivogal. Ocorrendo apenas com as letras I e U, tá? O I e o U, acontece isso, né? Ele pode ser vogal, mas pode também ser semivogal. E o E também quando nós pronunciamos com som de I. Há três tipos de encontros vocálicos. Temos o ditongo, tritongo e hiato. São os três tipos de encontros vocálicos que nós temos, tá? O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, ou o contrário, uma semivogal com uma vogal e uma semivogal, né? Em qualquer ordem, é chamado de ditongo. Dependendo da ordem de como elas aparecem, pode ser um ditongo crescente ou um ditongo decrescente. Os ditongos também podem ser chamados de oral ou nasal. E já já eu vou explicar a diferença. E temos o tritongo, que é quando nós temos o encontro de três vogais, né? Sendo, entre elas, vai ter uma semivogal, tá? No meio dessas três, vai ter uma semivogal.
E o hiato. Hiato é o encontro de duas vogais e de duas vogais em sílabas diferentes. Aqui sim são duas vogais. Só que aí, como são duas vogais, elas ficam em sílabas diferentes, tá? Não, também não existe duas vogais na mesma sílaba. Por isso que no hiato, quando são duas vogais, ou seja, as duas são pronunciadas com bastante força, cada uma fica numa sílaba. Porque a gente não tem duas vogais na mesma sílaba. A gente pode ter uma vogal e uma semivogal. Aí elas ficam juntas. Mas se forem duas vogais, que é quando acontece o hiato, aí elas se separam na separação de sílaba. Vamos ver aqui nos exemplos que fica mais fácil de ver. Aqui é um exemplo de ditongo crescente, né? Eu disse que ditongo pode ser crescente ou decrescente. O ditongo crescente é quando vem primeiro a semivogal e depois a vogal, né? Nessa ordem. Elas, na palavra, a gente vai ter o encontro das duas, só que primeiro vem a semivogal, depois a vogal. Aí nós temos um ditongo crescente. Por quê? Vai do som menor para o maior. A semivogal ela é pronunciada com menos força, né? Mais fraco. E a vogal é pronunciada com mais força. Então, o som vai ser crescente, do mais fraco para o mais forte. Como nós podemos ver aqui, ó, em língua. Veja, compare. Língua, onde temos o U e o A. Perceba que o U a gente pronuncia mais fraco e o A gente pronuncia com mais força. Língua. Então, o U é semivogal e o A é vogal. Igual, a mesma coisa. Linguiça. Linguiça. Então, veja que eu pronuncio o I com mais força do que o U. Então, o U é semivogal e o I é vogal, certo? Então, vai de um som mais fraco para o mais forte, tá? O ditongo crescente. Semivogal mais vogal. Note que nas palavras acima, aqui nós temos uma observação. Todas as letras, né, são pronunciadas, né? Tanto a vogal como a semivogal, todas são pronunciadas. Quando a vogal, ela não tiver som pronunciado, como na palavra quebrar, nós temos o U e o E. Só que a gente não pronuncia esse U, né? Então, aí não é encontro vocálico, tá? Como aqui na palavra quebrar. Na palavra quebrar, não existe encontro vocálico, porque a gente não pronuncia o U, tá? Não pronuncia o U. Né? Na verdade, o Q e o U formam dígrafo, né? O que a gente chama de dígrafo. Eles têm um único som, que é o som do Q. Agora é o ditongo decrescente. O ditongo decrescente é o contrário. Vai do som mais forte para o mais fraco. Então, vem primeiro a vogal e depois a semivogal, ok? Na mesma sílaba, então nós temos o ditongo crescente. Vogal mais semivogal, ditongo decrescente. Como nós temos aí na palavra boi, boi, veja que o som mais forte é o que vem primeiro, é o O. Boi. E o I vai ser mais fraco. Mal, mal. O A é mais forte, o som do A vai ser mais forte do que do U. Então, o A é vogal e o U é semivogal. Muito, mesma coisa, o som mais forte é do U. Peixe, o som mais forte é do E. Certo? Então, o ditongo crescente é quando nós temos semivogal mais vogal e decrescente quando nós temos vogal mais semivogal. Ok? Deu para compreender? Vão me dando feedback, pessoal, aí no chat. Agora, com relação a oral e nasal, é o seguinte: o ditongo oral é quando o som, né? O som, ele passa apenas pela boca. Quando a gente emite, quando a gente pronuncia uma palavra, a gente emite o som, né? Então, ele sai do nosso canal vocal, né? Aqui, né? E aí ele pode sair pela boca, totalmente pela boca, e em algumas palavras tem alguns sons que saem pelo nariz,
Então, quando nós temos uma palavra que a pronúncia, que toda a emissão de voz sai pela boca, é chamado de oral, de tongo oral. Então, veja, rei, rei, ele sai só pela boca. Já em outras, nós temos ditongos que o som sai pelo nariz, uma parte sai pelo nariz. E como é que eu vou saber? Muito simples, um teste que a gente pode fazer é, para confirmar isso, tampar o nariz. Veja, compare, tampe o nariz e pronuncie rei. Veja, rei, rei. Não altere em nada a pronúncia da palavra. Agora, se eu tapar o nariz e pronunciar cãibra, o som não vai sair direito. Por quê? Porque tem uma parte do som que sai pelo nariz. E aí, se eu tampar, ó, cãibra, veja, que não sai a mesma coisa, né? O som que iria sair pelo nariz não sai direito, tá? Então, acontece com cãibra, ó, com muito, ó, muito. Também, a gente percebe que é um som nasal, né? Um som que vai sair pelo nariz. Então, acontece quando nós temos as vogais com tio, né? É um som nasal. Cãibra, mãe, pão, né? E também, às vezes, quando a vogal é acompanhada da letra M, também dá um som nasal. Mas aí já não é encontro vocálico, né? Já não é ditongo. Então, o ditongo, esse som nasal vai ser marcado pelo tio ou pelo M. Mesmo quando o M vem antes, ele dá uma nasalizada no som, como acontece muito, ó, muito. Então, a diferença de ditongo oral para o ditongo nasal é essa, tá, gente? O ditongo oral, ele sai pela boca, totalmente pela boca, o som das palavras, das vogais, e o ditongo nasal sai pelo nariz, por isso que é chamado de nasal. Agora vamos identificar a posição da sílaba tônica. A gente falou anteriormente que quando a gente pronuncia uma palavra que tem várias sílabas, né? Ou uma só, ou duas, tanto faz. Sempre essas sílabas, uma vai ser pronunciada com mais força, quando tem mais de uma sílaba, tá? Então, tem uma que vai ser pronunciada mais forte do que a outra ou do que as outras. Então, observe, quando a gente fala elevador, né? Então, essa última sílaba aí, o dor, é pronunciado com mais força do que as outras. Elevador, ok? Então, o dor é a sílaba tônica da palavra elevador, né? E ela é a última. A posição dela é a última. É importante, tá? Para uma classificação que a gente vai ter logo em seguida. Floricultura. Ó, floricultura. Vejam que aqui a sílaba tônica, né? Ou seja, a sílaba mais forte é o tu. Floricultura. Então, e a posição dela já mudou. Não é a última mais, é a penúltima, tá? Então, a gente chama essa outra que vem anterior à última de penúltima. E na palavra sábado, a sílaba tônica não é nem a última, nem a penúltima. É a antepenúltima, ok? Sábado, sábado, tá? Então, a posição que ela tá aí é antepenúltima. A sílaba tônica é a antepenúltima. Então, por que é que eu preciso saber disso? Porque essa classificação aqui, ó, oxítona, paroxítona e proparoxítona, depende disso. Essa classificação depende da posição da sílaba tônica na palavra, tá? E as regras de acentuação envolvem essa classificação. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Por isso que é importante. Então, as oxítonas, né, são classificadas como oxítonas as palavras que a sílaba tônica é a última. Ok? Então, quando a sílaba tônica for a última, essa palavra é oxítona. Como na palavra sofá, sílaba tônica é a última. Quintal e tambor, tá? Então, essas três palavrinhas aí são oxítonas, onde a sílaba tônica é a última. Já as palavras paroxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a penúltima.
tá? Então, é o que acontece em lápis, né? Então, lápis. Bom, pis é a última, lá é a penúltima. Sílaba tônica é a penúltima, então é paroxítona. Lápis, estrela, janela. Todas elas são paroxítonas. E proparoxítona são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima, como em mágico, em lâmpada e em vítima, tá? Então, tá destacada aí em negrito, né, nesse slide, a sílaba tônica. Então, de mágico é má, né? Ó, mágico, mágico. 3 sílabas, né? Ó. Última, penúltima, antepenúltima. Então, nesse caso, a palavra é proparoxítona. Ok? Tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Aqui, só reforçando, tá? Sílaba tônica é a sílaba que possui maior intensidade em uma palavra. Então, ó, dependendo da posição dessa sílaba tônica na palavra, nós temos essa classificação. Oxítona, ó, sílaba tônica está bem aqui. Dançar é a última. Paroxítona, ela está bem aqui, ó. Beleza é a penúltima. E a proparoxítona, a sílaba tônica está aqui, ó. É a antepenúltima. Pronto. Então, sabendo disso, né, desses conceitos, a gente agora pode ver quais são as regras de acentuação, porque nós temos as regras de acentuação das oxítonas, as regras de acentuação das paroxítonas e as regras de acentuação das proparoxítonas. E é o que nós vamos ver agora. Palavras oxítonas são acentuadas as que terminam em A, E e O, seguidas ou não do S, tá? Ou seja, pode estar no singular ou no plural a palavra. Se terminar em A, E ou O, tá? Singular ou plural, acompanhado ou não do S, é acentuada. É o que acontece com sofá. Sofá é oxítona terminada em A. E se fosse sofás, seria acentuada do mesmo jeito, tá? Lilás, paroxítona terminada em as, em AS, acentuada. Café, oxítona terminada em E. Namastê, paroxítona terminada em E. Paroxítona não, gente, perdoe. Oxítona, oxítona terminada em E. Giló, oxítona terminada em O. Complôs, oxítona terminada em O, seguida de S, né? Os. Então, quando a oxítona terminar em A, E e O, com S ou sem S, né? Seguida ou não do S, é acentuada, ok? Se ela terminar também com em ou ens, tá? Em ou ens. Deixa eu destacar aqui. Vocês destaquem bem aí também no material de vocês, ó. Destaca, tá? Quem tiver com material impresso, destaca. Passa o marca-texto e marca aí, ó. Oxítona terminada em A, E e O, seguido ou não do S, tá? Ou seja, A ou as, E ou S, O ou os, tá? Se tiver essa terminação, vai ser acentuada. E também com a terminação em, oxítona terminada em, com essa terminação, né? Ou ens, aqui, ó, ok? Como nos exemplos aqui. Recém, amém, parabéns, vinténs, tá? Então, oxítona terminada em, oxítona terminada em ens. Então, com essas terminações, as oxítonas são acentuadas sempre, se tiver essas terminações. Também as oxítonas terminadas com ditongo aberto, el, ei e oi, né?
que é que diz ditongo aberto? Porque a pronúncia da vogal é aberta, ó. É troféu, pincel, ou pincéis, no caso, né? Papéis, aluguéis, boi, herói, ok? Então, essas aí são oxítonas terminadas em ditongo aberto, tá bom? Ditongo aberto. Nesses aqui específicos, tá? Ditongos abertos. Eu, ei e oi. E aqui também a gente, assim, acostumado, né? Também com essa escrita. É a forma verbal, né? São as oxítonas, que são caso de mesóclise e ênclise com sílaba tônica ao final, da forma verbal conjugada, desde que não termine com vogal, é, desde que não termine com vogal, L ou U. Então, nós temos aqui, ó, conhecê-lo-ei, conhecê-lo-ei. Quando ele fala de mesóclise, é essa forma aqui que o pronome é colocado aí no meio da palavra. Nós vamos estudar isso também, tá? Ainda, mas veja, conhecê-lo-ei, tá? Então, aqui o verbo conhecer, né? Conjugado aqui, conhecer-lo-ei, né? Eu o conhecerei, né? E aí, quando aplicada a mesóclise, fica dessa forma, é acentuada. E entregá-lo também, entregá-lo. Quando a gente tem essa forma verbal aqui, ela sempre vai ser acentuada. Pronto. Então, as regras das oxítonas são essas, tá? Terminação em A, E, ou O, seguido ou não de S, em e ens. E ditongo aberto, tá? Se tiver as oxítonas que têm essas terminações, são acentuadas. Agora nós vamos para a regra das paroxítonas, as palavras paroxítonas. Lembrando, as paroxítonas são as palavras que a sílaba tônica são a penúltima, tá? Penúltima. Então, lembrando que essa contagem a gente faz do final da palavra, né? O final da palavra. Então, a gente tem a última sílaba, aí depois vem a penúltima e depois a antepenúltima, ok? Então, as paroxítonas são as palavras que têm como sílaba tônica a penúltima. Então, são acentuadas as paroxítonas terminadas em I e U. Veja que as vogais das paroxítonas que são acentuadas são a diferente das oxítonas. Ou as oxítonas acentuadas são A, E e O. Já as paroxítonas, as que são acentuadas, são as que terminam em I e U, tá? Então, vejam, como táxi, jiu-jitsu, dandy, tá? Então, é o contrário, né? É o contrário. Você decorando a regra da, das oxítonas, né? Então, as paroxítonas não se encaixam na regra das oxítonas, é o contrário. E as paroxítonas com essas terminações aqui, ó, são várias, né? De forma geral, as paroxítonas terminadas em L, em R, em S, N, X, PS ou US, tá? Todas as paroxítonas que terminam nessas terminações aqui são acentuadas, como dócil, dócil. Qual é a justificativa da acentuação de dócil? Paroxítona terminada em L, ímpar. Qual é a justificativa da acentuação da palavra ímpar? Paroxítona terminada em R. Lápis, paroxítona terminada em S. Sêmen, paroxítona terminada em em. Só tem essa que pode até parecer com a da oxítona, mas a oxítona é ens, né? Réptil, âmbar,
tênis, tórax. Aí eu vi, assim, uma dica, né, de outros professores que fazem aula para concurseiros, dizendo o seguinte, que as regras da paroxítona, em vez de decorar tanta coisa assim, é o seguinte, é o contrário das oxítonas. Então, o que não se encaixar nas oxítonas, né? As paroxítonas que terminam diferente daquelas terminações das oxítonas são acentuadas. Mas eu estou mostrando para vocês aqui regra por regra, tá? Então, as paroxítonas com todas essas terminações aqui são acentuadas. Aí aqui tem uma observação. Veja, as paroxítonas terminadas em N, né? Em EN, são acentuadas, né? Como é o caso de hífen. Hífen termina com EN. Hífen, sêmen, né? Mas as que terminam em ens, ou seja, se tiver no plural, já não é acentuada. Então, a gente tem pólen, é acentuada, termina com EN, termina com N no final. Já se for no plural, for pólens, já não é acentuada, tá? Pólens, não é acentuada, ok? Então, é uma atenção, né? Porque apesar das palavras que terem terminação S, né? No geral, são acentuadas paroxítonas, mas aqui tem uma exceção para as palavras que terminam com "em", como hífen, como pólen, tá? Se elas estiverem no plural, elas já não são acentuadas. É o caso de hífens e pólens. Paroxítonas também terminadas em "ã", "ão" ou "um", tá? Essas terminações. "Ão", "ã" ou "ãs", né? "Ãos", "ão" ou "ãos", e ou uns. Ou seja, essas palavras seguidas ou não do S. Então, órfã ou órfãs, acentuada. Sótão, álbum ou álbuns, são acentuadas. Então, são paroxítonas, né, com a terminação "ã", paroxítona com a terminação "ão", paroxítona com terminada em ou uns. Essa regra aqui são os nasalizados, né? São os nasalizados, ó, órfão, sótão, né? Tem som nasalizado. Acentuam-se ainda as paroxítonas terminada em ditongo, tá? Em ditongo. Aí, a questão pode trazer paroxítona terminada em ditongo, paroxítona, eu já vi questão dizendo, paroxítona terminada em ditongo oral, paroxítona terminada em ditongo crescente. Ditongo crescente já vi mais de uma vez, né? Então, por isso que eu coloquei aqui na regra, quando eu fui pesquisar essa regra, tinha material que dizia só assim, paroxítona terminada em ditongo, só. Tinha material que dizia assim, né? Sem especificar. Paroxítona terminada em ditongo, né? Mas, no geral, a gente vai ver que esse ditongo é um ditongo crescente, né? E é um ditongo oral, ó. Água, trégua, tênue, ingênuo. É um ditongo oral e é um ditongo crescente, ó. Água, né? Semivogal e vogal. Tênue, semivogal, vogal. Então, é um ditongo crescente, tá? Vamos ver aqui uma questão, um exemplo de questão de concurso. Polícia é um vocábulo de origem grega, vem de politeia, o vocábulo acentuado pela mesma razão do destacado nesse período é, ou seja, é o vocábulo que é acentuado pela mesma razão de polícia, né? De polícia. Nós temos. Então, polícia. Então, e esse tipo de questão com essa formulação cai muito, tá? Então, assim, marque o vocábulo que é acentuado pela mesma razão da palavra tal, uma palavra que é exemplificada na questão, né? Então, se você vai marcar uma palavra que é acentuada pela mesma razão, você precisa saber por que aquela palavra é acentuada. Então, por que que a palavra polícia é acentuada? Vamos começar
identificando se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Polícia é o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Digam para mim aí. Polícia. Ela é isso mesmo, Jade, paroxítona. E a terminação? Paroxítona terminada em? Terminado em A. Mas não é essa a razão que ela é acentuada, tá? Lembrem-se, paroxítona terminada em A não é acentuado. Ela é terminada em ditongo. Tem o I e tem o A. A oxítona terminada em A é acentuada, a paroxítona não. Então, o que justifica essa regra aqui é paroxítona terminada em ditongo. Polícia, tá? Qual é a outra palavra que se assemelha a ela, que também é acentuada aí dessas opções? Tá bem na cara, né? Porque na verdade é a mesma terminação. Isso, então tá até fácil essa questão, né? Porque se você olhar para a terminação da palavra, elas terminam igual, né? Régia. A palavra régia é uma paroxítona terminada em ditongo. Inclusive o ditongo exatamente igual, né? IA. Então, a opção aí dessa questão é a alternativa B. Paroxítona terminada em ditongo, régia. Agora vamos para a regra das proparoxítonas. Gente, essa é a regra mais fácil da acentuação. É a regra das proparoxítonas. As proparoxítonas só têm uma regra, umazinha só. Todas as palavras proparoxítonas na língua portuguesa são acentuadas, todas. Então, se for proparoxítona, é acentuada. Não é maravilhosa essa regra? Simples. Toda proparoxítona é acentuada. Então, nós temos aí, ó, ávido, né? Ó, sílaba tônica é a antepenúltima. Ávido. Última, penúltima, antepenúltima. Preâmbulo, também, proparoxítona. Genérico, êxtase, paralelepípedo, côncavo, tá? Então, toda palavra proparoxítona é acentuada. Essa é a única regra das proparoxítonas, ok? E aí nós temos também a regra das monossílabas, tá? O que é uma palavra monossílaba? Mono vem de uma, tá? Então, uma palavra monossílaba ou uma palavra monossilábica é uma palavra que só tem uma sílaba, tá? É uma palavra que só tem uma sílaba. Então, como pé, chá, só tem uma sílaba, tá? Então, ela é monossílaba. Aí nós temos os monossílabos átonos, que são os monossílabos que são pronunciados com intensidade menor, e os monossílabos tônicos, que são os monossílabos que são pronunciados com mais força, né? Ó, chá, ó, chá, pronunciado forte, monossílabo tônico. Mar, né? Pé, ok? Então, a regra de acentuação fala dos monossílabos tônicos, terminados por. Agora vem as terminações. Palavras monossílabas tônicas terminadas em A, E e O. Praticamente a primeira regra da oxítona, as mesmas terminações. As vogais A, E e O, seguido ou não do S, tá? Então, chá, a palavra chá, monossílabo tônico terminada em A. Se for no plural, tiver o S, né? Chás, continua acentuada do mesmo jeito. Ma ou mas, pé ou pés, vê ou vês, só ou sós, pô, pôs, né? Então, são palavras monossílabas com essas terminações, né? A, E e O, seguido ou não do S. Também os monossílabos tônicos com terminação em ditongo aberto. Ó, também uma regra que tem, a oxítona tem uma regra igual, né? Tanto as oxítonas como os monossílabos tônicos, terminado com os ditongos abertos,
E, el e oi são acentuadas, né? É o caso de réu, né? Tanto réu como réis são acentuadas. Véu, dói, tá? Então, monossílabo tônico com a terminação do ditongo aberto. Os ditongos abertos, és, el e oi, recebem acento. Em hiato, temos também uma regra de acentuação para hiato, palavras que têm um hiato, tá? Especificamente, hiato com i e u tônico, tá? Hiato com i e u tônico com vogal anterior, acompanhados ou não de S, e que não seja seguido por NH, tá? Então, é o exemplo de veículo, tá? Eu fiz até aqui a separação silábica para vocês perceberem o hiato, né? Que temos aqui, ó, na palavra. As duas vogais aparecem uma ao lado da outra, né? Veículo, mas na separação, cada uma fica numa sílaba, elas ficam em sílabas diferentes. Veículo, tá? Então, ó, observe que ele fica sozinho aqui. Então, quando nós temos um hiato com o i e o tônico, né? Que ele fica sozinho na sílaba ou acompanhado do S, sozinho ou acompanhado do S, é acentuado. É o que acontece em veículo, em saída, em faísca, em baú, em país e também em saúde, né? Então, todas elas seguem essa regra do hiato, tá? Aí vem bem aqui, ó. Cuidado, rainha. Rainha também tem o hiato e o i também é tônico. Se você botar rainha. Por que que ele não é acentuado? Porque ele é seguido do NH. Então entra numa exceção, tá? Se for seguido de NH, aí já não tem o acento, tá bom? Por isso que eu botei aqui para atenção. E aí tem uma outra coisa que as bancas gostam bastante de explorar, que é o novo acordo ortográfico, né? Ou melhor, o último acordo ortográfico, que na verdade, gente, a Mágia está dizendo que não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Me deem um retorno aí, por favor. Estão me ouvindo bem? Raquel, sim, sim, sim. Pronto, então não deve ser nenhum. Pronto. O pessoal está dizendo aqui que está conseguindo me ouvir bem, então não, o problema não é com o meu equipamento, deve ser alguma coisa lá, né, com o equipamento dela. Se o pessoal do suporte puder orientá-la, tá bom? Então, retomando aqui o meu raciocínio, né? Então, o novo acordo ortográfico, né, foi o último acordo que houve, se eu não me engano, foi em 1990, mas aí teve o tempo que houve para os países se adequarem, né? E aí houve aquelas últimas mudanças. As bancas ainda utilizam muito as mudanças, né? O que mudou para colocar em questões, né? Em questões de acentuação, do hífen, né? Então elas pegam ainda essas regras. Então, vamos ver aqui o que mudou, né? Com o novo acordo ortográfico, para a gente também ficar atento. Que aí, caso apareça em alguma questão, a gente já vai saber logo de cara. Então, nós temos aqui, nas paroxítonas, tinha uma regra do ditongo aberto, igual tem na oxítona e tem na monossílaba, no monossílabo tônico. Só que o da oxítona e do monossílabo tônico permanece. Só a que mudou foi a da paroxítona. Então, não se acentuam mais os ditongos abertos, e oi, nas palavras paroxítonas, né? É o caso de assembleia, plateia, ideia, colmeia, jiboia, paranoia, heróico, paranoico, ok? Então, todas essas palavras eram acentuadas antes do acordo, né? Então, a partir do último acordo ortográfico, né, chamado ainda de novo acordo ortográfico, elas deixaram de ser acentuadas, perderam o acento. Então, ainda
é uma coisa que é bastante explorada, né? Então, eu sempre me lembro dessa regra porque eu associo muito a palavra ideia, né? Que foi algo que a gente teve que desaprender, né? Ideia, a gente já estava acostumado, que ideia é com acento, né? Mas aí, quando houve o novo acordo, a gente precisou desaprender o que a gente já tinha aprendido, né? E tirar o acento de ideia, tá? Então, eu sempre procuro lembrando de uma palavra, você consegue lembrar de outras, né? Então, se você lembrar de ideia, ideia, plateia, assembleia, todas têm a mesma terminação. Então, dá para você lembrar, não é mais acentuada, né? Mudou com o novo acordo ortográfico. Aí você pega também o OI, que é a mesma regra, né? De jiboia, paranoia, apoio, heróico, né? Todas essas palavras não são mais acentuadas. Então, aqui do lado a gente tem nessa coluna em verde como era, né, a regra e como ficou, né, como é agora. Então, agora é sem acento. Aí tem até aqui a observação, né? O acento nos ditongos, né, e oi, né, das palavras ditongo aberto, e oi, das palavras oxítonos e monossílabos tônicos, permanece, tá? Então, já, ó, heróico, preste atenção para não confundir. Heróico não é acentuada, né? Porque é uma paroxítona com ditongo aberto. Oi. Já herói é acentuada. Por quê? Porque herói é oxítona e só mudou nas paroxítonas. Então, tem que ter cuidado. Né? Nas oxítonas continua e nas monossilábicas também, nas monossílabos tônicos. Também continua, né? Como em véu, céu. Outras mudanças, tá? Então, o O em verbos, né? Em verbos, verbos não, perdão, substantivo, né? Forma substantivo e forma verbal. Tanto o substantivo como a forma verbal, que tem o O duplicado ou o E duplicado, perderam o acento, né? Como enjoo, vou, coroa, né? Abençoo, né? Então, todos esses, tanto o substantivo como a forma verbal, que tem o O duplicado, né? Antes tinha um acento, né? Não tem mais. Esse acento caiu. Então, enjoo, vou, coroa, abençoo, né? É sem acento agora. A mesma coisa aconteceu com creem, deem, leem, veem, né? As crianças leem, as crianças veem, né? Então, antes tinha um acento aí e agora não tem mais, tá? Então, não se acentua mais o hiato O, é o hiato, né? Enjoo, enjoo. Não se acentua mais o hiato também, né? Dos verbos crer, dar, ler, levar e seus derivados. O acento diferencial que existia para diferenciar o para verbo do para preposição. Existia um acento, né? O verbo, a forma verbal para, era acentuada. Pela, pelo, tem um acento circunflexo para diferenciar pelo substantivo, né? De pelo preposição. Não existe mais. Esse acento diferencial, ele caiu, tá? Deixou de existir. Então, essas palavras para verbo não é mais acentuado. Pela, substantivo e verbo também não é mais acentuado. Pelo, substantivo não é mais acentuado. Pera, não é mais acentuado. Pera, polo, tá? Todas essas palavras que tinha esse acento que era chamado de acento diferencial, não tem mais. Aí tem uma observaçãozinha bem aqui. O acento diferencial permanece nas homógrafas pode, na terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo, do verbo poder. E pôde, na verdade, em pôde, né? Que é a terceira pessoa do pretérito. Então, tem pode e pôde. O pôde, que é o pretérito, né? Que é o passado, tem o acento.
né? É o acento diferencial. Esse aí permanece, tá? De pode e pôde. Para diferenciar a terceira pessoa do singular do presente do indicativo, da terceira pessoa do singular do pretérito passado. Aqui também, aqui o que não mudou, tá? Não mudou. O acento para diferenciar a terceira pessoa do singular do plural do presente do indicativo desses verbos ter e vir e seus derivados. Então, ter, vir, aí, entreter, conter, reter, advir, convir, intervir e outros derivados desses dois verbos, ter e vir. Então, eles têm aqui um acento para diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural. Então, veja, ó, ele tem, né, no singular, não tem acento, eles têm, no plural, tem o acento circunflexo. Ele vem, não tem acento, né, terceira pessoa do singular. Eles vêm, do verbo vir, né, tem o acento circunflexo, tá? Já aqui, ó, os derivados, ele contém, no singular tem acento agudo, aqui já muda o acento, ó. No singular tem acento agudo, no plural tem o acento circunflexo, ó. Então, ele contém, eles contêm. Intervém, detém, a mesma coisa. No singular, o acento é agudo e no plural, o acento é circunflexo. Então, atenção, tá? Que esses acentos aqui, essa acentuação para diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural desses verbos, ter e vir e seus derivados permanece. Ok? Aqui é uma outra mudança, tá? Uma outra mudança que teve também. Não aparece lá naquela tabela, mas eu coloquei aqui. Hiato e o tônico depois de ditongo. Depois de ditongo crescente. Nos vocábulos paroxítonos perderam o acento, tá? Então, outra mudança que teve nas palavras paroxítonas, com hiato e o tônico depois de ditongo. Aqui como em Bocaiúva. Bocaiúva. Antes tinha acento, agora não tem mais. Feiura. Antes tinha um acento no U, agora não tem mais, tá? Esse acento não existe mais. Sauípe. Também não tem mais esse acento. Tá? Então, aqui é outra mudança que ocorreu com palavras paroxítonas, que tem o hiato, com I ou U, tônico, ó, bocaiu. Veja que o U é tônico, depois de um ditongo crescente. Professora, depois do diditongo decrescente. Isso, perdoe. Ditongo decrescente, exatamente. Isso mesmo, obrigada. Exatamente, ó, porque veja, bo, cai, u, vá. Né? Então, ó, bo, cai. A pronúncia é assim, bo, cai, u, vá. Então, nós temos a separação bo, cai, u, vá. Então, nós temos o ditongo ai, né? Que é primeiro a vogal a, depois a semivogal i. Então, realmente é um ditongo decrescente. E aí, depois nós temos a vogal u, que é tônica. Ó, bocai, u. É um som forte, é um som tônico. Então, em hiatos, com i e o tônico, depois de ditongo decrescente nas paroxítonas, né? Perderam o acento. É o caso desses exemplos aqui. Bocaiúva, feiura e sauípe. Então, é isso. Tá? Essas são as regras que nós temos e as mudanças que aconteceram, que são bastante exploradas, né, e recorrentes nas questões de concurso. Tá bom? Então, nós temos essas regras, tá?
Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Tem alguma regra, alguma coisa que vocês não entenderam, querem que eu volte? Se tiver, pode ficar à vontade para falar. Tudo certo? Então, compreenderam bem o assunto? Ótimo. Ótimo. Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, vamos para as questões, né? Temos aqui as questões de acentuação para C. Isso, muito bem. Alternativa C. Correto. Então, saúde e egoísmo seguem essa mesma regra, que é aquela regra lá do hiato, né? Quando nós temos o hiato na palavra paroxítona com i e o tônico, i e o tônico, né? Seguido ou não de S, eles são acentuados. Muito bem. Questão número 2. Ao longo das décadas de 1980 até 2018, o acumulado é ainda mais expressivo, chegando a 62,5% de suicídios. Assinale a alternativa que apresenta palavras acentuadas exatamente pelos mesmos motivos daquelas sublinhadas no período. Então, nós temos um fragmento de um texto, né? Um texto de referência. Na questão já traz o fragmento. E as palavras destacadas são décadas e suicídios, né? Então, ele pede para você encontrar uma palavra que seja acentuada exatamente pelos mesmos motivos, ou seja, que seguem as mesmas regras. Então, a gente precisa analisar o seguinte: décadas é uma proparoxítona, né? É uma proparoxítona. Então, aí é fácil, né? Porque toda proparoxítona é acentuada. Então, eu vou procurar uma questão que tenha uma proparoxítona e a outra, que é suicídios, ela é paroxítona terminada em ditongo, né? Ó, suicídios. Aí tem o I e o O, que é ditongo. Então, paroxítona terminada em ditongo. Então, eu vou procurar uma alternativa que tenha uma proparoxítona e uma paroxítona terminada em ditongo. E essa alternativa é a letra C. Muito bem, né? Na letra C nós temos diário, né? Diário é a paroxítona terminada em ditongo e indígena, que é a proparoxítona. Então, só pode ser a alternativa C. Né? Por que que não pode ser a A? A nós temos a padrão, que é acentuada, e tênis. Então, padrão é oxítona e tênis é paroxítona. Eu não tenho uma proparoxítona aí, então não poderia ser a A. Na B, nós temos países, que é paroxítona, e saúde, que também é paroxítona. Então, não tem uma proparoxítona. E na D, temos milhões e depressão. E população, né? Na verdade, tem três palavras acentuadas, mas não tem nenhuma proparoxítona também. A única onde a gente tem uma proparoxítona e uma paroxítona é na C. Então, realmente, só pode ser a alternativa C. Questão número 3. Aponte a alternativa que apresenta palavras que foram acentuadas pelo mesmo motivo que justifica o acento em desperdício e econômico. Presente em o desperdício tem impactos ambientais, sociais e econômicos significativos, assinala o relatório. Então, vejam que as questões, né, esse enunciado é bem recorrente, né, de você, e aí você precisa identificar qual é a regra de acentuação dessas palavras. Oi, Cauã. Né? Então, eu preciso identificar qual é a regra
Tu tá falando da questão anterior? A questão anterior, deixa eu voltar. É, na questão C nós temos diário e, cadê? Diário e indígenas, tá? Diário e indígenas. Diário é paroxítona terminada em ditongo e indígenas é a proparoxítona. Isso, proparoxítona, exato. Isso. Indígena é proparoxítona. Ok? Então, passando para a questão seguinte, né? A questão 3. Então, nós temos desperdício e econômico, né? Então, nós vamos ver aqui. Temos desperdício, ó. Desperdício é o quê? Paroxítona terminada em ditongo, desperdício. E econômico, proparoxítona, né? Então, ó, bem semelhante com a questão anterior. Nós temos uma paroxítona terminada em ditongo e uma proparoxítona. Então, nós temos que procurar uma alternativa que tenha essas duas situações também. Então, na alternativa A, nós temos dinâmica, que é proparoxítona, e estímulo, que também é proparoxítona. Então, as duas são proparoxítonas, então não é essa, né? Tem que ser uma proparoxítona e uma paroxítona. B. A irreverência, paroxítona terminada em ditongo, de uns causa a angústia em outros. Aqui, também não pode ser a B, porque as duas são paroxítonas. O repórter conservou a vítima do acidente. Na C, repórter até que é paroxítona, mas ela não é terminada em ditongo. Então, não segue a mesma regra que desperdício. E vítima é proparoxítona, tá? Mas repórter não se encaixa aí. D, a displicência. Então, nós temos displicência, uma paroxítona terminada em ditongo, se encaixa. E temos trânsito, né? Trânsito, que é proparoxítona, né? Então, a letra B é a opção que tem duas palavras que seguem a mesma regra das palavras exemplificadas. Tá bom? Então, a alternativa D. Hum, ok, pessoal? Tranquilo? Compreenderam, né? Por que que é a letra D? Na letra B, por que que não é a letra B? A letra B, as duas palavras são paroxítonas. As duas. Tanto irreverência como angústia. As duas são paroxítonas, terminadas em ditongo. Então, nas palavras do exemplo, eu tenho desperdício, que é uma paroxítona terminada em ditongo, e uma proparoxítona, que é econômico. Ok? Então, tenho que ter as duas situações que ocorrem na letra D. Irreverência não é proparoxítona, não. Ó, irreverência. A sílaba tônica é o REM, né? Que é a penúltima. Então, ela é paroxítona. Irreverência. Paroxítona. É, eu acho que tu. Hiato.
vamos ver uma coisa. Eu acho que aqui, terá aqui só para mostrar uma coisa a vocês. Eu acho que aqui vai entrar no caso de algumas palavras que são paroxítonas, que são chamadas de ou é paroxítona aparente ou é proparoxítona aparente, que são palavras que apresentam duas formas de separar. Eu vou colocá-las bem aqui no dicionário, que aí o dicionário também ele já mostra a separação silábica, né? Eu vou colocar da, que está no exemplo, para a gente ver se elas seguem a mesma regra, tá bom? Aqui está no exemplo, é desperdício. Deixa eu colocar aqui desperdício. Vamos lá. Desperdício. Veja, desperdício, né? Então, ela dá aqui o desperdício como separando, né? Separando essas duas letras, ficando como se fosse um hiato. Aí, essa regra aqui, eu li sobre isso aqui. Ele disse que é uma, ou é paroxítona aparente ou é proparoxítona aparente. Por quê? Porque elas parecem paroxítonas, né? Ó, veja, desperdício. Eu não digo desperdício, né? A gente pronuncia como uma paroxítona. Desperdício. Não é verdade? A gente pronuncia como uma paroxítona. Numa emissão de voz só, desperdício. Cio. Veja que a gente não faz uma quebra aí dessa sílaba. Desperdício. No entanto, existe, né, essa separação, né? De fato, o dicionário faz essa separação. E aí, colocando essa separação aí, é como se fosse proparoxítona, né? É como se fosse proparoxítona. Ok, desperdício. Vamos ver se... E aí, se a gente botar displicência, acontece a mesma coisa, veja. Ó. Displicência. Displicência, ó, acontece a mesma coisa, né? Displicência, acontece a mesma coisa. Então, elas entram na mesma regra, tá? Aí, você falou de irreverência, né? Irreverência, que vai acontecer também a mesma coisa. Só que, o que é que eu quero dizer? Assim, o que é que diferencia irreverência? Entra nessa mesma regra. O que é que diferencia? Aqui na questão, né, então, desperdício, digamos que a regra de desperdício se assemelha à irreverência e à angústia. Seria a mesma regra para irreverência e para angústia. Se você botar angústia, vai seguir também, vai acontecer a mesma coisa. Ó. Angústia, tá vendo? Elas duas seguem a mesma regra. Angústia e irreverência. E no exemplo, nós temos desperdício e econômico. Econômico, não. Econômico, ela é proparoxítona mesmo. Ela não é. Deixa eu pesquisar aqui para a gente relembrar. Eu não quis colocar essa regra para não dar um nó maior na cabeça de vocês, mas já como que você trouxe a questão, deixa eu colocar bem aqui. Eu acho que são paroxítonas aparentes. Deixa eu ver aqui se é isso. Paroxítonas aparentes. Veja, vai entrar bem aqui para a gente ver. Ou seja, elas parecem paroxítonas, né? Mas existe essa palavras proparoxítonas, né? Palavras proparoxítonas aparentes. Ó, as palavras proparoxítonas aparentes são aquelas que são paroxítonas, veja, elas são paroxítonas, terminadas em ea, el, ia, ie, ó, essas terminações aqui. E aí, veja, a separação delas é dessa forma. Viu?
certo? Então, todas essas ali entram nessa regra aqui, ó, de que são proparoxítonas aparentes, tá bom? Elas são, eu acho meio confusa essa regra, mas enfim, elas são proparoxítonas aparentes. Por quê? Porque elas são paroxítonas. Mas na separação que se acha no dicionário, né? Elas, se você for fazer a contagem das sílabas, na verdade, elas são proparoxítonas. Mas aqui, ó, tá dizendo, ó, as palavras proparoxítonas aparentes são aquelas que são paroxítonas com essas terminações. Então, vamos voltar bem aqui para a questão. Deu para entender essa questão que é uma coisa, parece uma coisa, mas é outra? Deu para entender? Que é uma proparoxítona aparente, é chamada de proparoxítona aparente, tá bom? O que é que eu quero dizer aqui? Vamos entender. Ele pediu na questão para a gente encontrar. Cadê? Vamos reler o enunciado. Apontar a alternativa que apresenta palavras que foram acentuadas pelo mesmo motivo que justifica o acento de desperdício e de econômico, ok? Desperdício e econômico. Então, desperdício é uma regra, econômico é outra, certo? Desperdício se encaixa numa regra e econômico se encaixa em outra regra. Econômico se encaixa na regra geral das proparoxítonas. É uma proparoxítona. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Pronto, ela se encaixa aí. Entende? Assim como trânsito, né? Econômico. É, ó, ó, é econômico. Proparoxítona, né? Não tem dúvida. Ela é proparoxítona. E desperdício se encaixa nessa regra que eu mostrei a vocês agora, né? Ela se encaixa aqui, nessa proparoxítona aparente, né? Que são as paroxítonas que terminam com esses ditongos. Ó, ia, todos esses ditongos aqui. Então, eu preciso achar uma palavra que termine, que seja paroxítona terminada com um daqueles ditongos, né? Que é uma proparoxítona aparente e uma proparoxítona de verdade. Ok? Vou chamar assim, de proparoxítona de verdade, tá bom? Então, a única opção que eu tenho, que tem os dois casos, que tem as duas situações semelhantes à do exemplo, é na letra D, tá? Que eu tenho displicência, que vai se encaixar na mesma regra que desperdício. Displicência se encaixa na mesma regra de desperdício, que é aquela da proparoxítona aparente, ok? E uma proparoxítona de fato, que é econômico e trânsito. Elas são realmente proparoxítonas de fato. Ó, vou botar aqui para vocês verem a separação, para não ter dúvida. Ó. Trânsito, proparoxítona. Deu para entender, minha gente? Digam aí, eu sei que é porque essa daqui realmente envolveu uma questão que ficou um pouco confusa, mas alternativa D, exatamente. A alternativa D é a única que segue exatamente as mesmas regras. Paraplégico também é uma proparoxítona. Também é uma proparoxítona, né? Mas, ó, se a gente for comparar, até o tipo de acento, né? Até o tipo de acento é o mesmo, né? Que é o acento circunflexo. Então, ou que eu pegue trânsito, ou que eu pegue paraplégico, as duas são proparoxítonas, né? Mas tem a displicência aqui, que é a que se encaixa junto com desperdício, na mesma regra de desperdício, e o trânsito ou paraplégico se encaixa na mesma regra de econômico, que é uma proparoxítona. Entende, Marinilde? Deu para entender, pessoal? Então, questão 3, alternativa D, tá certo?
Vamos lá. Questão 4. Em essa análise pessoal estimulou sua pesquisa recente, que incluiu uma pesquisa controlada com mais de 10 mil entrevistados que relataram. Deixa eu colocar aqui em modo de apresentação. Isso. Que relataram sua qualidade e duração do sono antes de completar uma série de testes cognitivos. Sobre a acentuação das palavras em negrito, analise as afirmativas a seguir. Então, nós temos aqui, vou analisar uma por uma, tá? 1. Cognitivos deveria ter recebido acento por ser paroxítona terminada em S. Não. Não é verdade essa, não é correta, tá? Cognitivo termina com O e tem o S porque está no plural, tá? Então, não se encaixa na regra. 2. Então, a 1 não está correta, tá? 2. No trecho, as 3 palavras que aparecem destacadas são paroxítona, as 3. Não, as 3 não, porque análise é proparoxítona, né? Então, as 3, não tem como as 3 ser paroxítona, porque a análise é proparoxítona. Então, 2 também não está correto. 3. Análise recebe acento por ser uma palavra proparoxítona. Aqui sim, a afirmativa 3 está correta. E 4. Série e análise recebem acento pelo fato de serem paroxítona terminadas em E. Aqui também a gente já viu que está errada, porque análise é proparoxítona. 5. Série recebe acento por ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Correto? Série. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Série. Né? Então, nós temos aqui corretas. Então, 3, né? E 5. Que é a alternativa né? A letra E. Apenas 3 e 5, né? É correto que se afirma apenas em 3 e 5. A alternativa é. Muito bem. Isso mesmo. Questão número 5. Um dos principais pilares sobre os quais uma obra de arte ainda repousa e é cobiçada além de seu valor e importância, dentro de seu contexto e discurso, o significado único que ela possui. Sobre a acentuação das palavras em negrito, é correto afirmar que 1. Importância recebe acento por ser paroxítona terminada em ditongo crescente. Ó, importância, né? Importância, né? Paroxítona terminada em ditongo, certinho. 2. Além recebe acento por se tratar de uma paroxítona terminada em "em". Além é oxítona. Então, 2 está errado, né? 3. Único recebe acento pelo mesmo motivo que inóspito. Vamos lá. Único. Então, sílaba tônica é aqui, a antepenúltima ela é proparoxítona. E inóspito também, né? Ó, última, penúltima, antepenúltima. Então, sim, 3 está correto. Elas recebem acento pelo mesmo motivo, né? As duas são proparoxítonas. E 4, único recebe acento pelo mesmo motivo que álbum. Não, né? Único é proparoxítona e álbum é paroxítona terminada em um. Então, não é a mesma regra. Então, nós temos aqui corretas a 1 e 3. Está onde? Letra D. Isso mesmo, Sueli. Letra D. Os itens 1 e 3 estão corretos. Ok? Questão número 6.
Assinale as afirmativas a seguir. As palavras máquina, linha 4, e espetáculo, linha 15, recebem acento por serem proparoxítonas. Vamos lá. Máquina é proparoxítona, espetáculo também é proparoxítona. Então, essa afirmação 1 aí está correta. 2. As palavras difícil e irresistível recebem acento gráfico pela mesma razão, também, né? Difícil, paroxítona terminada em L, irresistível, paroxítona terminada em L. Mesmo motivo, mesma razão, certo também. 3. A palavra tem, linha 1, e também, linha 31, são exemplos de palavras oxítonas. Não. Também é oxítona, mas tem é um monossílabo tônico, tá? Monossílabo tônico, só tem uma sílaba. Então, é monossílabo tônico. Então, cuidado. Então, está correto que se afirma apenas em dois, em 1 e 2, né? Alternativa A. Muito bem. Questão número 7. Olha, Cauã, o Cauã perguntou aqui no chat, pessoal. Então, devemos tratar as proparoxítonas aparentes como paroxítonas na resolução das questões? Pelo que eu vi aqui nas questões, na maioria das questões, sim. Sim, tratamos como paroxítonas, entendeu? Agora, você vai analisar, por isso que é importante analisar cada questão. Pode, né? Eu acredito que tem bancas que pode trazer na questão como tratar como proparoxítona. Isso pode acontecer. Eu não vou dizer para você que não pode, mas geralmente, ó, até por essas que nós acabamos de analisar, a gente percebe que na maioria das vezes trata como paroxítona mesmo. Na maioria das vezes trata como paroxítona, tá? Então, é por isso que é importante você analisar quesito por quesito, para você fechar isso aí. A primeira da quinta. Da quinta questão, é? Deixa eu voltar aqui para acompanhar. Isso, exatamente. Uhum. E esse gabarito é o gabarito da questão, é essa, entendeu? Então, a gente vê, né, que pelo gabarito que a banca trata como paroxítona, né? Exatamente, viu? E todas essas questões é, foi corrigida, tá? Eu fiz e foi corrigida com o gabarito das questões. Então, de fato, pelo que a gente viu aqui nessas questões, né? é, Ele trata realmente as questões para paroxítonas aparentes como paroxítona, terminada em ditongo, né? Na maioria das questões que nós vimos foi assim. Agora, por que que é bom você saber que é uma proparoxítona aparente? Porque, de repente, né, a banca também pode trazer, né, ela como proparoxítona. Pode acontecer, né, de trazer uma questão, de aparecer uma questão, né, e a opção correta, eu já vi acontecer com outras bancas, né, colocar como proparoxítona. É, até porque eu realmente, quando você pronuncia, né, essas palavras, você vê como paroxítona mesmo, né? Você não, a gente na pronúncia não faz essa separação, né? Para realmente ser uma proparoxítona. Então, vamos lá, questão 7.
Estávamos aqui, né, na questão 7. Deixa eu repetir aqui. Questão 6 a gente já respondeu, então é questão 7 mesmo. Vamos lá. Então, leia as assertivas a seguir. 1. Já haveria lápide e caixão. Nessa oração, o termo em destaque é acentuado por seguir a regra das proparoxítonas. Vamos lá. Vamos ver, nós temos lápide, é proparoxítona, mas caixão, não. Eita, não está destacado, né, gente? Destaque é acentuado por seguir. Não está destacado, né? Ô, gente, agora. Deixa eu ver se eu, deixa eu ver se eu acho essa questão aqui para saber se era só uma palavra. A gente precisa saber qual é a palavra destacada. Porque ele diz. O termo, então, é só um, né? E tem duas palavras acentuadas, então a gente precisa saber qual é a que está destacada para responder, né, gente? Desculpem. É porque às vezes quando eu estou preparando, que eu estou copiando um lugar e colando no outro, aí quando a gente copia e cola no slide, ele não marca, né? Ele não marca, se tiver destacado, ele não destaca. Aí eu tenho que lembrar de, de fazer isso. Aí essa daqui passou despercebido, tá? Vou para a próxima e depois eu volto aqui para a gente, para ver se eu acho essa questão, ver de onde foi que eu tirei ela e ver se eu encontro para a gente ver, tá bom? Para a gente resolver. Porque se não tiver destacado, não tem como resolver. Ó, já nessa aqui diz os vocábulos. Então, são dois. Enfim. Vamos para a questão 8. Questão 8. Leia as assertivas a seguir. À sombra da árvore, numa esteira, passava quase todo dia sentada uma mulher. E porque isso foi muito longe, no idioma difícil, os vocábulos destacados são acentuados seguindo a mesma regra. Pronto, aqui sim tá, as duas estão acentuadas, né? Então aqui é árvore, que é proparoxítona, e difícil, que é paroxítona terminada em L. Então a gente já vê que elas não seguem a mesma regra, porque uma é paroxítona e a outra é proparoxítona. Então, essa daqui já descartamos. Errado. 2. Para as gotas de água que caíam dos seus dedos magros, a palavra em destaque é acentuada seguindo a regra do i sozinho na sílaba tônica do hiato. Ó, caíam. Aí a gente já percebe que realmente é um hiato. Ó. Caíam. E a gente percebe que o i fica sozinho. Então, faz sentido sim. É a regra realmente do hiato, do i tônico, né? Que fica sozinho na sílaba tônica. Então, essa 2 aqui está correta. 3. No trecho, na ponta do chalé, brilhava um grande ovo de louça azul. A palavra sublinhada, no caso está destacada, né? É uma oxítona terminada em E. E por isso é acentuada. Correto? Chalé. Oxítona terminada em E. Perfeito. Então, tá correto. Então, 2 e 3 até agora, né? Corretas. E 4, as passagens, tudo está certo no seu lugar. E quando o céu ficava da mesma cor do ovo de louça, possuem termos em destaque que seguem a mesma regra de acentuação. Né? Então, só olhando para as palavras está e céu, a gente percebe que não é a mesma regra, né? Céu é um monossílabo tônico e está é oxítona. Então, não é a mesma regra. Então, nós temos corretas aqui 2 e 3.
Então, é correto que se afirma apenas em 2 e 3, alternativa C. Alternativa C. Questão 9. Assinale a alternativa que, de acordo com as regras da nova ortografia da língua portuguesa, apresenta os termos que preenchem corretamente as lacunas abaixo. Em datas festivas, quer uma ideia, e aí nós já sabemos que ideia perdeu o acento, né? Então, nós vamos procurar aqui uma opção que tem ideia sem acento. Então, nós temos as alternativas B e D. A e C já foram descartadas. Sobre o que presentear, escolha joia. Joia, né? Então, aqui, joia vai seguir também praticamente essa mesma regra, né? Uma paroxítona que tem o ditongo aberto oi, né? Que também perdeu o acento, né? Então, joia sem acento. E esse outro, uma regra também bem facilzinha da mudança ortográfica, que é o trema. A gente sabe que não existe mais o trema na língua portuguesa, né? Desde o último acordo, não se usa mais o trema. Então, frequência sem o trema. Então, aqui, ó, letra D, com certeza, né? Essa daqui a gente identificaria facilmente. Essa questão aqui tá fácil, viu? Facilmente, que é a letra D, né? Acertaram essa daqui? Acertou, né, Marinilde? Questão 10. Em aliás, típica, a palavra aliás recebe acento por quê? Aliás é uma palavra oxítona terminada em as. É uma oxítona terminada em as, pessoal? É, né, gente? Aliás, né? A sílaba tônica é esse as que está no final, então ela é oxítona e termina em as, né? Então, a alternativa A é a opção correta, né? Não é oxítona terminada em S, porque a regra não diz terminada em S, é terminada em A, E ou O, acompanhado ou não do S, né? Então, o S está só lá para dar o plural da palavra. Toda proparoxítona recebe acento, aliás, não é proparoxítona nem paroxítona, né? Então, sem dúvida, a alternativa A, na questão 10. E aqui eu coloquei mais algumas questões. Questão 11. Assinale a alternativa que apresenta vocábulos acentuados pela mesma regra de árvore. Fácil também essa, né? Árvore é uma proparoxítona. Árvore. Então, eu preciso achar outras duas palavras proparoxítonas. Só. Então, pneumotórax é paroxítona, eu já elimino. Médico, proparoxítona. Intergaláctico, proparoxítona. Então, alternativa B. Encontrei, né? Duas palavras proparoxítonas, que é a mesma regra de árvore. 11 também, melzinho, né? Questão melzinho. Fácil, fácil. 12ª. No texto, qual a palavra, ou qual palavra está acentuada em desacordo com as regras do novo acordo ortográfico? Em desacordo. Vou deixar vocês responderem essa daí. Qual é a alternativa? A 10 é a alternativa B, Jade. Viu? 10 é B. Isso. Pronto. Agora,
A 12ª, aliás, me perdoe. Peraí, eu disse foi da 11. Deixa eu voltar na 10. Você perguntou da 10, é A, viu? Desculpa, eu pensei que era 11. A 10ª questão é a alternativa A. A Jade perguntou aqui da 10ª questão, tá bom? Então, 10ª questão, gabarito é a alternativa A. Isso. A 11ª que é a B, tá? A 11ª que é a B. E a 12ª. 12ª, qual é a questão que a gente vai marcar aí que está em desacordo com as regras do novo acordo ortográfico? Alternativa A, isso mesmo. Essa daqui também é super fácil, né? Geleia, a gente lembra logo de ideia, né? A gente já lembra que ideia perdeu o acento, então geleia segue a mesma regra. Perdeu o acento também. Então, aqui ela está errada, porque não tem mais esse acento. E mais uma questão aqui, a 13ª. Seria bom se nós, como os IPs, nos abríssemos para o amor no inverno. As palavras em negrito foram acentuadas por quais motivos? Então, nós temos aqui, né? IPs é o termo 1 e abríssemos o termo 2. Então, está perguntando qual o motivo delas serem acentuadas. 1. IPs, né? Que é 1. É uma palavra oxítono terminada em S. Aí tá ok. 2. Abríssemos. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Abríssemos é proparoxítona? É, né? Abríssemos. Isso, né? Aí tem 4, aí última, penúltima, antepenúltima. Essa daqui que é a sílaba tônica, então é isso mesmo. Toda proparoxítona é acentuada, então é a alternativa A. Isso mesmo, alternativa A. Já achamos aqui o nosso gabarito. Alternativa A, né? IPs é uma oxítona terminada em E, né? Seguido do S, e o abríssemos é proparoxítona, e toda proparoxítona é acentuada. Alternativa A, isso mesmo. Isso mesmo, muito bem. Eu vi que muita gente foi bem nesse simulado, né? Acertaram bastante. Não é isso? Coloquem aí quantas questões vocês acertaram. Deixa eu ver se. Deixa eu voltar lá naquela questão, que aí eu vou até mostrar para vocês o site de onde eu tiro as questões. Acertou 7? Ó, é desse site aqui, tá? Que eu tiro as questões. Ó, deixa eu mostrar para vocês. É o site do que concursos, tá? Aqui você consegue, você fazendo um cadastro ou até entrando com a sua conta Google, você consegue gratuitamente responder questões, tá? Você pode fazer o filtro aqui, ó, selecionar a disciplina, o assunto, a banca, o ano, né? E aí você faz o filtro e aí aparecem as questões, tá? Então, aqui também já uma ferramenta aí para vocês darem o up aí no estudo de vocês, tá? E aí é gratuito, né? Ela tem um serviço pago, mas gratuito você consegue responder 10 questões diário, né? A cada 24 horas, né? Você responde 10 questões hoje, aí se você for para a 11ª, ele já não deixa mais você responder, né? Aí só depois que passar 24 horas, aí você consegue responder mais 10. 7, 6. Tá, então, deixa eu ver se eu acho aquela questão que a gente ficou na dúvida, foi... Professora, Pode falar. eu errei aquela questão, não lembro mais qual o número, que
é a palavra sequência, que eu esqueci a questão do trema. Ou melhor, nem vi o trema. Eu errei só por conta do trema. Pois lembre, ó. Trema não existe mais na nossa língua, foi abolido, tá? Desde o último acordo ortográfico, não usamos mais trema. Então, foi a 8, né? Não, foi a 7. Isso. Deixa eu ver se eu encontro. Já haveria lápis de caixão. Não. Acho que tá. E aí você resolve e ele corrige, né? Você resolve e ele corrige. Você já vê se acertou ou se errou. Aqui, árvore, não. Essa, trabalho. Cadê, gente, essa questão? Acho que tava aqui. Aqui, ó, é lápide, tá? Lápide. Deixa eu colocar bem aqui, ó. É lápide bem aqui que tá marcado. Tá em destaque, é lápide. Aí, possível e negócio. Possível e negócio. E depois na outra é será. Será. Pronto, agora dá para responder. O link da frequência já colocaram aí. Se você voltar um pouquinho no chat, você vai ver, tá? Foi colocado aí no chat. Ó, pessoal, a questão número 7. Eu vou voltar aqui, que eu já destaquei os termos. Dá para a gente responder agora. Ó, veja. É, então, já haveria lápide e caixão. Nessa oração, o termo em destaque é acentuado por seguir a regra das proparoxítonas. Correto, né? Lápide é proparoxítona. Então, é isso mesmo. 2. Nos trechos, é possível que a viagem seja alargada, mais um pouco. E mais, eis o negócio. Os vocábulos destacados são acentuados por seguir a mesma regra. Vamos lá, nós temos possível, é uma paroxítona terminada em L, e negócio, já é uma terminação diferente. Então, elas não seguem exatamente a mesma regra, né? Ó, aqui já é negócio, é uma paroxítona terminada em ditongo, então não segue a mesma regra. E 3, em será um filme diferente. O termo em destaque é acentuado por se tratar de uma palavra oxítona terminada em A. Será, oxítona terminada em A. Certinho. Então, a opção correta da questão 7 é a alternativa B, né? Ó, alternativa B, apenas 1 e 3 estão corretas, tá? Gabarito da questão 7, alternativa B, tá bom? Eu vou reenviar o material com destacado aqui certinho, tá bom? Para vocês. Então, concluímos aqui nossas questões de hoje, tá? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Francisca Marciene Mendes. O site, Marciene, qual é o site? O site, tá falando o site que eu tiro as questões, ó, que é concursos. Esse aqui, ó, que é concursos. Se você digitar lá no Google, se você colocar que é concursos lá no Google, você acha essa página aqui,
tá bom? Que concursos. Aí, ó, deixa eu mostrar aqui o início para vocês. É assim. Aí, deixa eu ver. Como é que eu... Dá para pesquisar aqui. Aí, claro que ele vai ficar oferecendo aqui, né? Para você comprar os planos, né? Que tem mais coisas, mas dá para estudar de graça. Ó, eu entro com a minha conta e aqui eu consigo filtrar, ó, que tem, ó, provas, instituições, cadê? Questões, ó. Aí eu pesquiso aqui, ó, questões, questões. Aí você vem para cá, para essa página, e aí você faz o filtro, né? Você filtra o que você quiser, a disciplina, o conteúdo que você quer, a banca, tá? E aí você coloca o filtro, depois aperta aqui em filtrar, e aí aparecem as questões. Pronto, viu? Quem foi que perguntou foi Francisca Messiene. Francisca Messiene, pronto. Viu aí? Pronto. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui o link para vocês do coisa do. Ó, vou colocar aqui no chat, tá? O link da. E aí, quem quiser. Por nada, Francimar. Aí, ó. Coloquei o link aí para vocês, tá? Quem quiser acessar, salvar aí, é esse link. Só colocar aqui, ó, nossa frase para encerrar nossa aula, né? A persistência é o caminho do êxito, Charlie Chaplin, né? Então, persistam aí nos estudos, né? Se dedicando, se esforçando, né? Quebrando a cabeça com língua portuguesa que vai dar certo. Resposta da questão 7 é a letra B, tá bom? Ó, a frequência aí novamente, pessoal. Internet caiu, ó. A resposta da sétima questão é a alternativa B, tá? Alternativa B. Pronto, é isso aí, Jade. O pensamento é esse. Bom, pessoal, então nós concluímos aqui nossa aula de hoje, tá? Obrigada, Jade. Fico feliz. Concluímos nossa aula de hoje, né? Desejo a todos vocês um bom descanso. Pessoal, 11, 12, 13. Vamos lá. 11. Deixa eu passar aqui novamente o gabarito. Questão 11B, questão 12A e questão 13A, ok? Questão 11B, 12A e 13A, tá bom? Tem o gabarito, eu enviei para o pessoal da UERJ, viu? Depois eles podem repassar para vocês o gabarito. Por nada. Então, boa noite, bom descanso, viu? E até nossa próxima aula.